Salve, salve rapaziada, tudo bem? Tudo certo? Hoje eu vou fazer um teste para vocês aí de placa-mãe, né? Teste de VRM, teste que eu já tô devendo faz um tempo, que é exatamente o teste com a B450 Tomahawk, tá? A placa da MSI, que todo mundo sabe, é uma placa bem procurada, é uma das melhores B450 que a gente tem no mercado, e ela diz ter um dos melhores VRM entre as B450, né? Então vou fazer alguns testes de estresse com o 2700X, tá? Com o Ryzen 7 2700X. É o processador mais forte que eu tenho aqui em relação a consumo energético. Aí, infelizmente eu não tenho um 3900X aí para fazer teste aqui com a placa. Mas o 2700X é um processador que puxa bastante amperagem, exige bastante de VRM. Aí já vai dar para ter uma boa noção do poder dessa placa-mãe aí fazendo teste com ele, tá certo? Então a gente vai ter aqui uma câmera térmica, né, apontada aí para nossa placa-mãe, tá? Pegando exatamente os pontos do VRM ali, como vocês podem ver lá atrás, né? A placa-mãe tá aqui, instalada ali no gabinete, tá? Depois eu vou passar os dados certinho dela aí para vocês, né, com o CPU-Z e também com o Hardware Info, que vai ser um programa que a gente vai usar para monitorar ali. Então vamos nessa aí, vamos fazer os testes de estresse e ver o que a Tomahawk aí apresenta pra gente como VRM, beleza? Bora lá. Bom pessoal, então vamos lá apresentar o sistema para vocês aí com o CPU-Z. É o programa que a gente vai usar para fazer o teste de estresse, né? Então temos aí o Ryzen 7 2700X em estoque. Temos uma placa-mãe B450 Tomahawk, né, que é a nossa placa do teste. Ela está com a BIOS 1.004, né, a DISA 1.004. 16 GB de memória em Dual Channel a 3200, né, e só para constar, uma placa de vídeo RTX 2060 Super. Tá? Como o foco é na placa-mãe, então o que importa aí pra gente é realmente a B450 Tomahawk e todos os parâmetros aí que a gente vai medir, tanto de processador quanto dela, né? Então a gente tem os clocks do processador ali, né? Temos as temperaturas aqui de CPU, e alguns outros parâmetros ali de energia, né? A parte de correntes aqui da placa-mãe e do CPU, TDP, e aqui temos as temperaturas monitoradas da placa-mãe, e a importante ali pra gente é o VRMOS, que é a temperatura do VRM. Então vamos iniciar o teste de estresse. Vocês podem ver o consumo ali do CPU, quanto que ele está dissipando, a corrente que ele está puxando. A temperatura do processador já está bem alta, né? E realmente esse cooler box para o 2700X ele é fraco. A gente não consegue muita coisa além de deixar ele em estoque aí, e ele aquece bastante. Vocês vão ver durante o teste. E aqui a temperatura do VRM começou a subir já. Eu vou passar o teste um pouquinho mais rápido aí, pra gente não ficar vendo só a tela aqui, né? Também a gente vai passar algumas imagens da câmera térmica, vocês podem ver aí. A gente tá ainda na casa dos 40 a 50 graus aí, pelo monitoramento da FLIR, ainda abaixo do que mede no diodo lá, justamente porque o diodo está embaixo do dissipador, né? Ele tem uma temperatura bem mais exata e bem mais alta. Então vamos lá, passar o teste mais rápido e chegar ao resultado.
podem reparar que já subiu aí a temperatura segundo a câmera térmica. Agora a gente já está na casa dos 50 aqui e na casa dos 60 lá no diodo. E aí vamos nos aproximando do final do teste, com a temperatura aqui indicando aproximadamente 60 graus, ali 60 e poucos graus no VRM por fora. E no diodo a gente tem a temperatura máxima de 70, chegando agora, como vocês podem ver, a temperatura do processador bem alta ali, estabilizou em 81 graus, mas é uma temperatura realmente muito alta. E vamos lá então parar o teste. Já testamos praticamente 15 minutos ou mais aí, quase 20 minutos. A temperatura do processador chegou numa temperatura meio alarmante ali, né? Para vocês verem como esse processador esquenta e o cooler box não é grande coisa, né? Apesar de ser bonito e tudo. A gente teve 81 graus aí no processador, 81.5, né? Mais ou menos por aí. E o VRM ficou em 70 graus. Clock do processador ficou mais ou menos ali em 3.9, né? Pelo que a gente pode ver durante o decorrer do teste. Não é uma temperatura muito boa de boost para ele, mas é o que o nosso querido cooler box aí consegue segurar. Então vamos lá agora para o teste no AIDA. Então tá aí, o AIDA já está aberto. A gente vai fazer o teste de estresse máximo aí com CPU, FPU, cache e memória. E para aguentar o teste, eu tive que habilitar o modo High aí do Cooler Reef Prism. Ele tem uma chavinha ali, vocês podem ver, Low e High. Então quando a gente coloca no High, o ventilador fica numa velocidade bem mais rápida, refrigerando um pouco mais, né, o CPU, para conseguir aguentar aí a temperatura do teste. Tá? Então vamos lá estressar. Vocês vão ver que a temperatura do CPU vai chegar num ponto absurdo, praticamente 100 graus. Tá? Mesmo com o cooler nessa velocidade toda. Eu vou mostrar para vocês aí como é que fica o barulho do cooler, né? E no final das contas, essa alta rotação do cooler acaba ajudando um pouquinho ali na dissipação do VRM, né? Como a gente tem muito mais ar circulando em torno ali com maior velocidade, a gente vai ter um pouquinho mais de refrigeração no VRM. Então, provavelmente mesmo o teste sendo um pouco mais estressante para o CPU e exigindo um pouquinho mais do VRM, a gente vai ter uma temperatura mais ou menos parecida com o teste que a gente fez no CPU-Z, tá? Vamos lá, passar o teste rápido e chegar aí ao resultado.
E finalizando o teste, aí chegando a 15 minutos já no AIDA, temperaturas de CPU aí absurdas, muito quente. O clock não reduziu, por incrível que pareça, o processador não deu throttling, né? O VRM aguentou firme ali, ficou a 67 graus mais ou menos, uma temperatura um pouquinho mais baixa que no outro teste, mas tem que levar em consideração que o fan tá rodando bem mais rápido ali em cima agora, em cima do VRM, e a gente tem uma dissipação melhor de ar, tá certo? Mas de qualquer forma deu pra gente concluir que o VRM dessa placa é muito potente, realmente aguenta bastante e é uma boa opção aí para você colocar um 3800X e até um 3900X, mas com a ressalva de ser em estoque e você precisar de um bom cooler para aguentar um processador desse, né? No caso aqui do 2700X a gente teve problema de temperatura excessiva aí com o cooler box, mas poderia ser resolvido com um water cooler, né? A gente não teria tanta dissipação de ar ali perto do VRM, mas também não alteraria tanto assim a temperatura dessa placa-mãe, já que o dissipador dela é bem bacana, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do teste. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar o meu trabalho. Um grande abraço, galera, muito obrigado e até a próxima.